Saudações, meus irmãos e meus amigos, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens. Estamos aqui, segundo a graça e a misericórdia de Deus, para mais um momento devocional, de maneira que possamos estar cada vez mais próximos de Deus. Como explicar o plano de salvação? Este é o assunto que vamos falar, este é o assunto que vamos aprender aqui hoje. Como explicar o plano de salvação numa outra pessoa que esteja interessada em ouvir, que esteja interessada em aprender. Mas antes disso, amados irmãos, vamos ler na palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 12 ao verso 21. Vamos ler para entendermos o motivo de Deus criar este plano de salvação. Vamos ler a palavra do Senhor, começando no verso 12 do capítulo 5 do livro de Romanos, diz assim: O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Quando ele desobedeceu à ordem de Deus, Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De facto, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior, que ela dá a salvação gratuita. Peço desculpa, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Continuando para o 17, é verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim, como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Para terminar, o verso 21, e isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Eu li esta passagem só para estendermos aqui uma base para entendermos o porquê do plano de salvação de Deus, para entendermos que aquilo que vamos ouvir, que vamos aprender posteriormente, possamos entender, possamos compreender o plano de salvação de Deus. Hoje vamos aprender como explicar esse plano de salvação numa outra pessoa. E numa próxima oportunidade, no domingo, se Deus quiser, nós vamos falar do plano de salvação em si. Hoje vamos explicar vamos aprender como explicar o plano de salvação numa outra pessoa que esteja interessada em ouvir, que esteja interessado em aprender sobre a boa nova. Hoje vamos aprender como explicar a alguém, mas numa próxima oportunidade, se Deus assim quiser, neste domingo ainda, vamos falar do plano de salvação. Vamos falar do plano de salvação. Então, para continuar, amados irmãos, existem muitas formas de explicarmos o plano de salvação, pois cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente, então não existe uma fórmula mágica, digamos assim, não existe uma fórmula em que todos nós, se formos explicar o plano de salvação em alguém, temos que seguir a risca, temos que seguir essa fórmula, temos que seguir essa maneira de falar, de explicar sobre o plano de salvação a alguém. Não existe uma fórmula mágica para explicarmos o plano de salvação, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa é única. Então, é importante para quem vai anunciar, para quem for explicar o plano de salvação, é importante que se adapte a explicação de acordo com a situação, de acordo com o momento, e orar. Orar de maneira que possa pedir a Deus sabedoria e entendimento. Orar e adapte a situação, adapte-se ao momento em que for explicar o plano de salvação. O apóstolo Paulo, ele diz assim aos Efésios, no capítulo 6, verso 19 e 20. Vamos ler. Efésios 6, verso 19 e 20. O apóstolo Paulo, ele diz assim na carta aos Efésios, verso 19: E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho. Embora esteja agora na cadeia, portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. E anuncie o Evangelho como devo anunciar. Daí a necessidade de nos adaptarmos à situação, nos adaptarmos ao momento e pedirmos a Deus sabedoria para podermos anunciar, para podermos falar sobre o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho. Portanto, amados irmãos, quando formos explicar o plano de salvação,
Explique com amor. Esta é a primeira coisa. Explique com amor. Mais uma vez, voltando na Bíblia, o apóstolo Pedro, ele diz assim na sua carta. Na sua carta em 1 de Pedro, no capítulo 3, o verso 15 e 17. 1 de Pedro, capítulo 3, 15 e 17. O apóstolo Pedro, ele nos diz o seguinte: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Por isso, amados irmãos, quando for explicar sobre o plano de salvação, explique com amor. Conte sobre o plano de salvação, conte sobre a mensagem de esperança, mas tenha sempre respeito e consideração pela pessoa que está nos ouvindo. Respeito e consideração pela pessoa que está nos ouvindo. A seguir, amados irmãos, explique o plano de salvação de maneira que possas abrir espaço para pergunta. Abra espaço para pergunta. Como exemplo, buscando na Bíblia, meus irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 21, 37. Aqui nós vamos ler sobre a parábola do bom samaritano. Mas não é esta mensagem que eu quero trazer agora sobre a parábola do bom samaritano. O que eu quero com esta passagem é sustentar que Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, Jesus, ele abria espaço para as pessoas responderem às suas perguntas e abria espaço para as pessoas perguntarem. Abria espaço para as pessoas fazerem perguntas a ele e abria espaço para que as pessoas pudessem responder às perguntas que Jesus colocava, às perguntas que Jesus fazia. Então, não domine a conversa. A conversa tem que ser um diálogo e não um monólogo. Não domine a conversa, ouça o que a outra pessoa tem para dizer, ouça o que a pessoa tem para... Melhor, ouça o que a pessoa tem para dizer e procura saber o que a pessoa precisa. Ouça o que a pessoa tem para dizer e procure saber o que a pessoa precisa. Não domine a conversa. A conversa tem que fluir e tem que ser um diálogo. Tem que ser um diálogo e não monólogo. Em Lucas 10, 21, 37, nesta conversa, Jesus estava a conversar, estava a falar com as pessoas e, em certo momento, levantou-se o mestre da lei a fazer pergunta e Jesus esteve a dialogar com ele. Jesus falava, ele perguntou. Jesus falava, e ele levantou e perguntou. Jesus respondeu,
Jesus lhe fez a pergunta, ele respondeu, e era um diálogo entre Jesus e o mestre da lei, o doutor da lei. Isso para sustentar aqui o nosso segundo passo de que possamos abrir espaço para perguntas. Bom, a seguir, amados irmãos, nós temos que ser pessoal. Quando formos explicar o plano de salvação, seja pessoal. Seja pessoal, meu irmão. Eu acredito que este seja um dos requisitos muito importante. Muito importante porque o plano de salvação não é uma filosofia abstrata. Não é uma filosofia abstrata. Portanto, conte a sua experiência. Conte a sua experiência pessoal, aquilo que você vive, o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Jesus. Conte a sua experiência. Mostre como o plano de salvação afetou, como o plano de salvação tem afetado a sua vida. Tem afetado a sua vida. E por último, não menos importante, meus irmãos, convide a aceitar Jesus. Convide essa pessoa a aceitar Jesus. Explique que ela também pode aceitar Jesus. Explique que essa pessoa, ela também pode aceitar Jesus. E se a pessoa quiser, ajude a orar por esta pessoa, por este indivíduo. Vamos ler na palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 16, versos 7 a 8. Vamos ouvir a palavra do Senhor mais uma vez para sustentarmos com bases bíblicas aqui o nosso texto, a nossa mensagem. Vamos ler João 16, João 16, 7, 8. João 16, 7 e 8 diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se não for, o Auxiliador não virá. Mas, se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Então, é importante que Jesus ele fosse para que ele pudesse enviar o Auxiliador. Era importante que Jesus subisse aos céus para nos enviar o Auxiliador. Então, meus irmãos, é o Auxiliador que irá nos convencer. É o Auxiliador que irá nos convencer. Portanto, amados irmãos, a boa nova não é forçada e, no entanto, não deve ser forçada a ninguém. A boa nova não é forçada e não deve ser forçada a ninguém. O trabalho de convencer e converter pertence somente a Deus. Somente a Deus. É o Espírito Santo de Deus que irá nos convencer, que irá convencer essa pessoa da verdade. É o Espírito Santo que irá convencer. É trabalho de Deus
convencer e converter. Não é seu, não é meu. O nosso trabalho é anunciar, pregar, falar da boa nova, a mensagem de esperança. Algumas pessoas, quando formos explicar, algumas pessoas poderão de imediato entender o plano de salvação. Algumas pessoas poderão entender de imediato o plano de salvação. No entanto, também haverá os remitentes, aquelas pessoas mesmo aqui diz-se casmurras, os remitentes mesmo. E essas pessoas vão precisar de mais tempo. Vão precisar de mais tempo. É ali que começa a agir o auxiliador. É a partir deste momento que o auxiliador começa a agir na vida dessa pessoa. Portanto, amados irmãos, para terminarmos aqui com a nossa mensagem de hoje, as palavras de Jesus em Mateus 28, 19 e 20 nos diz o seguinte. Mateus 28, 19, 20 nos diz o seguinte. Mateus 28, 19, 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Portanto, o nosso trabalho é anunciar, é pregar, é ensinar, é falar do plano de salvação, da mensagem de esperança, da boa nova. Este é o nosso trabalho. O trabalho de convencer, de converter, é trabalho de Deus, pertence a Deus. Amados irmãos, quando uma pessoa se converte, ela precisa de acompanhamento, precisa de ajuda para crescer. Eu e você e a igreja temos a responsabilidade de ajudar, a responsabilidade de cuidar cada novo convertido. Atos, capítulo 15, 35, 36. Vamos ler. Atos 15, 35, 36. Atos 35, 36. Aqui, amados irmãos, eu vou vos dizer que este foi o momento em que Deus, por intermédio do Espírito Santo, começou a agir na minha vida. Já vos contei das minhas leituras diárias. Atualmente já estou no livro de Atos e estava precisamente a ler neste capítulo quando comecei a preparar a mensagem ainda aqui na minha cabeça até o momento em que eu fui escrevendo. O Espírito me falou. Cheguei neste momento, estava a escrever, cheguei neste momento em que estava a escrever aqui a minha reta final da mensagem. E foi naquele momento que eu pensei que este versículo, amados irmãos, vai ajudar muito neste texto, nesta mensagem que eu estou a vos trazer aqui hoje. Foi mesmo obra de Deus, foi obra de Deus. Atos 15, 35, 36 diz assim. Atos 15,
Atos 15, 35, 36. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Oh Senhor, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, quando uma pessoa se converte, ela precisa de acompanhamento. Precisa de acompanhamento e ajuda para crescer. Eu, quando estava a preparar esta mensagem na minha cabeça, aí no dia, que foi o dia que eu estava a meditar, a ler o Atos 15, quando cheguei nesses versículos 35, 36 até o final do capítulo, comecei a refletir, meus irmãos. Foi maravilhoso preparar a mensagem e ver que Deus estava a agir em mim. Deus estava a agir em mim. Essa foi uma grande concordância, entre a mensagem e aquilo que Deus tem me abençoado, aquilo que Deus me tem abençoado no meu dia a dia. Meus irmãos, eu convido a todos, as nossas Bíblias nem para ficarem como decoração da nossa banca aí no quarto. Não é para ficar como decoração da nossa banca aí no quarto apanhar poeira. É para lermos. Eu costumo usar a Bíblia digital. Costumo usar a minha Bíblia digital. Mas você que não tem Bíblia digital, você que tem a Bíblia tradicional em papel, não é para ser enfeito da banca. Também não é para ficar aí aberto na banca. É para ler, é para ler. Meus irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Lembrando que hoje, na mensagem, como explicar o plano de salvação em alguém, numa outra pessoa interessada em ouvir e aprender. Como explicar o plano de salvação. Na próxima oportunidade, se o Senhor assim quiser, eu vou estar a falar do plano de salvação. Hoje aprendemos como explicar desse plano. E na próxima oportunidade, neste domingo, se Deus assim quiser, vamos falar do plano de salvação. Amados irmãos, Jesus nos chamou para fazer discípulos e não apenas explicar o plano de salvação. Nos chamou para fazer discípulos e não apenas explicar o plano de salvação. Portanto, amados irmãos, até a próxima. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Deus seja louvado pelas suas vidas. Que Deus abençoe rica e poderosamente a si e a sua família. Até a próxima. Fiquem com a graça, a paz e o amor do nosso Deus, que excede todo o entendimento. Amém.